Olá, sejam muito bem-vindos a esse primeiro episódio do SOS Desinflama. Eu resolvi criar esse quadro aqui para a gente poder falar mais especificamente sobre questões de saúde, sobre como o nosso corpo hoje em dia anda inflamado por todos os nossos hábitos e como isso acaba eh, prejudicando a nossa saúde no dia a dia. Então, aqui é um espaço onde eu vou falar, mas também quero escutar vocês. Então, vocês podem me mandar dúvidas, as dúvidas de vocês vou transformar nesses webcasts aqui, e assim a gente vai tendo uma troca mais próxima, tá bom? Então, hoje o episódio de abertura aqui desse Desinflama, vamos entrar nesse tópico, nesse assunto da inflamação, de como isso funciona na nossa vida e falar um pouquinho também sobre um dos campeões hoje em dia de inflamação no nosso organismo, que é o glúten, o delicioso pãozinho na nossa vida. Bom, para a gente começar então, queria começar explicando um pouquinho que é essa inflamação, né? A inflamação no organismo, ela é a base de muitas doenças comuns hoje em dia, desde depressão, ansiedade, pressão alta, problemas cardíacos e por aí vai. Então, é importante entender que a inflamação, ela não surge da noite para o dia. Não é que nem uma gripe, que a gente, peguei uma gripe e estou gripada. Não, a inflamação, ela é um processo gradual e muitas vezes resultado de maus hábitos que criam um estado de inflamação crônica. E essa condição, ela pode se manifestar de diversas formas. Ela pode aparecer como dores no corpo, cansaço, indisposição, inchaço, constipação, acne, problemas de pele, alergias, uma infinidade de problemas. E quais que são então as causas dessa inflamação, desse processo inflamatório no nosso corpo? Um grande equívoco é acreditar que apenas pessoas com excesso de peso sofrem de inflamação. Na verdade, qualquer pessoa, pessoas magras ou qualquer tipo de corpo, pode também ter um corpo inflamado. E um indicador, por exemplo, crucial em pessoas magras é o mau funcionamento do intestino. O intestino preso é um grande sinal de que existe inflamação. Quando a gente fala de pessoas obesas, a própria gordura, ela é também muita gordura acumulada, né, no processo de obesidade, ela também é um processo inflamatório no nosso corpo e pode ser prejudicial. Tudo a gente tem que analisar todo o contexto da pessoa, mas podem existir casos nos dois hemisférios, tá? E o que acontece, né? Além além disso, né, por exemplo, de problemas com excesso de gordura ou problemas no intestino, a má absorção de nutrientes ou uma má nutrição também podem levar a um resultado inflamatório, a um processo inflamatório, trazendo irregularidades, por exemplo, fluxo menstrual, irregularidades na menstruação, falta de energia, problemas de concentração, ansiedade, depressão, enfim, uma série de outros processos que vão ocasionando no nosso organismo em decorrência de um processo de inflamação crônica. E o que causa, então, né, esse processo inflamatório no nosso organismo? Uma primeira coisa é falta de oxigênio. Então, a falta de oxigênio no corpo, ela pode desencadear um processo inflamatório. As nossas células do corpo, elas necessitam de oxigênio para poder funcionar adequadamente. Então, quando há uma falta desse elemento vital, né, desse prana, desse oxigênio na nossa célula, elas começam a liberar substâncias inflamatórias no nosso corpo. E isso pode ocorrer devido a uma má circulação,
a problemas pulmonares ou até mesmo por uma respiração inadequada. Hoje em dia a gente tem uma respiração, a gente tem a tendência de ter uma respiração muito curta. Se você reparar em como é a tua respiração, talvez você se dê conta de que o seu corpo pode estar precisando de mais oxigênio. Principalmente quando a gente vive muitas situações de estresse, de ansiedade, uma pressão diária, tá? Então, falta de oxigênio é um primeiro fator determinante no processo inflamatório do nosso organismo. O segundo e um exemplo, né? Ia comentar aqui um exemplo que, por exemplo, pessoas que vivem em áreas com altos níveis de poluição podem experimentar inflamação crônica, porque está exposto constantemente a níveis reduzidos de oxigênio, além dessas situações de estresse, de pressão no trabalho, pressão na família, onde quer que seja. Então, tudo isso são fatores que apoiam esse processo inflamatório. Alergias alimentares é o segundo ponto causador de inflamações no nosso organismo. Então, alergias alimentares, elas desencadeiam uma resposta imunológica no nosso corpo. Então, quando o corpo identifica alguns alimentos como ameaça, ele ataca esses alimentos, levando a uma resposta inflamatória. Todo processo inflamatório é o nosso corpo lutando com algo que não está bem no nosso corpo. Então, é um mecanismo de defesa, mas quando a gente está colocando constantemente agentes que atrapalham esse equilíbrio do nosso corpo, ele vai entrando constantemente nesse formato de luta com esses agentes, né? Então, vai tendo uma resposta inflamatória constante. Então, por exemplo, uma pessoa que é alérgica ao glúten, que consome produtos de trigo, pode experimentar uma inflamação no trato digestivo, e eu vou falar isso um pouquinho mais adiante. Não só pessoas alérgicas ao glúten. Hoje, o glúten, como ele foi muito modificado, pessoas que não necessariamente têm alergia ao glúten também desenvolvem uma resposta inflamatória no trato digestivo, resultando num desconforto abdominal e vários outros sintomas inflamatórios. O terceiro ponto de inflamação é ter uma microbiota desequilibrada. Então, o que é isso, né? A gente tem uma microbiota intestinal que é praticamente o nosso segundo cérebro. Em outro episódio eu vou falar um pouquinho mais disso, mas esse desequilíbrio nessa microbiota intestinal, que é composta de bactérias benéficas, pode levar a inflamações dentro do nosso organismo. Quando essas bactérias ruins que existem no intestino superam as boas, né? Pensa que ali no nosso intestino, ele não é só para a gente eliminar. No nosso intestino também ocorre uma boa parte da absorção de nutrientes. Quando ali se reúnem mais bactérias más do que boas, dessas que promovem uma digestão e uma absorção de nutrientes, ocorre um estado que a gente chama de disbiose. E isso resulta também em inflamação no nosso organismo. Quando que a gente tem esse desbalanceamento da microbiota intestinal? Com o uso excessivo de antibióticos, porque são antibióticos, vão matar essa nossa flora intestinal. E vão matar tanto as boas quanto as ruins. E se a gente não tem uma boa nutrição e principalmente com o uso de probióticos, com alimentos que têm um certo grau de fermentação, a gente não repõe essas boas bactérias. E aí vão se acumulando somente de novo essas bactérias ruins. Então, isso leva a um desequilíbrio nessa microbiota e a uma inflamação intestinal. E aí vem esse quarto ponto, que é toxinas. Toxinas ou da nossa alimentação, toxinas provenientes do ambiente, como poluentes, produtos químicos que são usados em alimentos, até mesmo toxinas produzidas pelo nosso corpo, devido ao estresse mental e emocional, podem desencadear inflamações.
Produtos que a gente usa na pele, shampoo, cremes, produtos que contêm metais pesados, que têm muitos químicos, a gente se nutre também através da nossa pele. Então, essas substâncias vão ficando armazenadas no nosso corpo e vão gerar toxinas, acúmulo de toxinas, e de novo, o nosso corpo vai desencadear um processo inflamatório para poder tentar eliminar essas toxinas. Quando isso é muita toxina que está ficando armazenada, o nosso corpo não consegue eliminar tudo. Por exemplo, né? Quando a gente tem uma exposição prolongada a pesticidas de alimentos, a gente pode lavar o alimento, mas se a gente não tem o costume de fazer isso da forma correta, que consegue eliminar essas toxinas do alimento, tudo isso vai ficando armazenado no nosso corpo. Quando a gente come comida que foi cozinhada, que foi preparada em panelas de alumínio, a gente está tendo um acúmulo de alumínio no nosso corpo, isso também é super tóxico. Então, uma série de fatores externos no nosso ambiente contribuem para que o nosso corpo armazene essas toxinas, gerando esse processo inflamatório também. O quinto ponto são alimentos inflamatórios. Então, como eu tinha falado, né, o glúten é um desses alimentos. Alguns alimentos processados, ricos em gorduras saturadas, os açúcares refinados, esses aditivos químicos, né, corantes, conservantes, tudo quando a gente lê o rótulo das coisas e tem todos aqueles nomes que a gente não tem a menor ideia do que significa, tudo isso geram também, são aditivos químicos, né? E contribuem para isso no nosso corpo. Eles ativam, né, essas células do nosso sistema imunológico e promovem essa resposta anti-inflamatória, essa resposta inflamatória. Então, quando quem consome muito fast food, refrigerantes, doces, tudo que aquilo que vende em caixinhas, todos esses de longa duração, tudo isso tem um alto grau de potencial de inflamação quando consumidos regularmente em grandes quantidades. A gente fala, ah, não, mas eu não como muito, mas a gente come uma coisinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Tudo isso em conjunto vai formando essa figura inflamatória para o nosso organismo. E o sexto ponto é a falta de sono ou de descanso de qualidade, porque a falta de sono adequado, ela durante o sono, quando a gente vai dormir durante o sono, o nosso corpo ele realiza processos de reparação e regeneração. Quando a gente tem essa privação do sono, do descanso, ele interfere nesses processos. E aí também resulta em processos estressantes e inflamatórios para o nosso organismo. Então, quem sofre, por exemplo, de insônia crônica e frequentemente tem níveis quem sofre de insônia crônica frequentemente tem níveis elevados de proteínas inflamatórias no sangue, indicando inflamação relacionada a essa falta de sono adequado. Ah, mas quer dizer que é só isso? Daqui a pouco eu vou falar sobre como a gente trata isso, né? E uma das coisas é a gente olhar para a causa. Normalmente, não é só uma coisa que a gente faz que inflama o nosso corpo. Normalmente são várias coisas, porque o ambiente, a sociedade que a gente vive hoje, tem muitos agentes que cooperam para esse estado inflamatório do nosso organismo, tá? Vamos falar um pouquinho então do glúten, que era um dos objetivos, né? Trouxe aqui esse primeiro apanhado geral do que é esse processo inflamatório no nosso corpo. E vou falar um pouquinho agora do glúten. Por quê? Porque o glúten é o nosso pãozinho querido de cada dia, né? É um dos grandes vilões modernos no que diz respeito à inflamação. Ele pode desencadear respostas inflamatórias significativas em muitas pessoas, independente de peso corporal, tá?
Nas últimas gerações, o consumo de glúten ele aumentou muito, né? Aumentou significativamente devido ao papel central que o trigo desempenha na nossa dieta global. Então, não somente o trigo, né? Mas o trigo, cevada. Então, o trigo, que é uma das principais fontes do glúten, é um dos principais agentes de consumo na nossa dieta hoje em dia, né? É um dos grãos mais cultivados e consumidos em todo o mundo. Além disso, os produtos alimentícios processados, esses fast foods que são feitos de trigo, né? Frequentemente, esses produtos alimentícios, né, que são esses tudo que vem embalado, que vem pronto, ou eles são feitos de trigo ou são feitos de grãos que possuem glúten. A maior parte deles, a grande maioria deles tem glúten. E além do consumo do próprio glúten, a própria composição do trigo foi mudando, né? Porque a agricultura moderna, ela sempre foi focada em aumentar o rendimento e a resistência dessas culturas, né? E levou a um desenvolvimento de variedades de trigo que possuem maior teor de glúten. Por isso que lá atrás, né, nossos avós não tinham tanta intolerância, tantos problemas que nem existe hoje, né? Porque a quantidade de glúten nas farinhas, né, presente no trigo, é muito maior do que antigamente. Então, o objetivo era poder criar um trigo que fosse mais elástico, né, que desse mais essa textura de pão fofinho, né, e principalmente para esses produtos de panificação. No entanto, esse aumento no teor de glúten também significou uma exposição maior uma exposição maior ao glúten para todos nós que consumimos diariamente produtos desse tipo. Então, o que que acontece? Antigamente, não se tinha tanto problema. Hoje em dia, como é muito glúten em apenas um pãozinho, isso gera uma resposta inflamatória muito maior. E além disso, bom, vou falar isso aqui um pouquinho mais lá para frente. Vou voltar aqui para seguir o nosso roteiro, que é de como desinflamar o corpo, tá? Depois eu volto nisso que eu ia comentar agora. O primeiro ponto, quando a gente vai falar de desinflamar o corpo, tá bom, ó, consumo pão, consumo tudo isso, tenho sintomas, estou com meu corpo inflamado, o que que eu posso fazer para desinflamar o meu corpo? Quero retomar a minha saúde, quero voltar a dormir bem, quero me sentir com energia, quero parar com essa coisa de ansiedade, não quero mais ter esses sintomas, o que que eu faço? Tá, vamos lá. O primeiro ponto dentro da Ayurveda é chamado Parivajna, Nidana Parivajna, que é essa primeira etapa de descobrir qual é a causa do problema. Então, para descobrir qual é a causa do problema, a gente faz todo um trabalho de diagnóstico, de encontrar o que hoje está sendo fator de inflamação, como os que eu elenquei ali em cima. Isso pode envolver identificar e evitar alimentos ou compostos que são alérgenos, equilibrar essa microbiota do intestinal, eliminar toxinas do corpo, enfim. Então, a primeira parte para como desinflamar o corpo é descobrir o que está te causando essa inflamação. O segundo ponto é fortalecer a digestão, porque se está ocorrendo um processo inflamatório, algo está acontecendo dentro do corpo que ele não está dando conta de fazer com que esse processo seja completo, né? Então, uma digestão saudável é fundamental para evitar essa inflamação. E o que a gente faz então? Consumir alimentos por um tempo, né, de fácil digestão e seguir práticas ayurvédicas para fortalecer
esse fogo digestivo, certo? Vou falar de alguns pontos daqui a pouquinho aqui, no próximo ponto que vai ajudar nesse fogo digestivo. Eliminar toxinas é o terceiro ponto. Então, a gente falou que o processo inflamatório é porque tem toxina no nosso corpo. Então, a gente tem que trabalhar para eliminar essas toxinas. Como? Num processo de detox, um processo de limpeza e purificação do nosso corpo. É fundamental para poder eliminar essas toxinas que estão acumuladas no nosso organismo. Isso pode ser feito através de técnicas ayurvédicas de detox, de acordo com o seu dosha ou com o seu tipo físico, de acordo com a sua rotina e de acordo com o seu ambiente, porque tudo isso interfere. A gente pode ter pessoas muito parecidas, mas se mudar o ambiente, a resposta do organismo muda completamente. Então, o detox ele precisa ser específico para a tua necessidade. Mas já ajuda você começar com o quarto ponto, que é uma alimentação anti-inflamatória, tá? E aqui tem alguns pontos para poder fortalecer a digestão. Gente, eu tô com o ventilador ligado aqui, cada hora passa um fiozinho de cabelo, eu fico tirando eles aqui, ó. Então, o quarto ponto é essa alimentação anti-inflamatória. Então, optar por uma dieta que seja rica em alimentos anti-inflamatórios, como a cúrcuma, o gengibre, romã, frutas vermelhas, linhaça, chia, manga, folhas verdes escuras cozidas e pode consumir esses alimentos de diversas formas, tá? Entre tantos outros alimentos que são anti-inflamatórios e antioxidantes. A gente tem uma enormidade de alimentos que são antioxidantes e anti-inflamatórios. Então, você dá prioridade para esses alimentos. Então, fazer um chá, por exemplo, de gengibre com cúrcuma e tomar esse chá durante o dia, isso vai ajudar ao teu corpo a desenvolver uma resposta anti-inflamatória. E, claro, cortar aqueles que são os agentes que estão gerando inflamação, né? Diminuir carne vermelha, o consumo muito elevado de proteínas animais, tudo isso ajuda para que o seu corpo possa desenvolver essa resposta nessa limpeza do teu organismo. E o quinto ponto de como desinflamar o corpo é praticar atividade física, claro, né? A gente precisa mover o corpo, a gente fica hoje em dia muito sentada na frente do computador, o nosso corpo precisa de movimento, precisa oxigenar, e precisa de uma oxigenação que não é apenas da gente respirar, o corpo ele precisa de mais movimento, de acelerar o batimento cardíaco, de transpirar. Quando a gente transpira, a gente também elimina a toxina. Então, o exercício regular, ele não apenas fortalece os músculos, mas também reduz essa inflamação no corpo. Então, se envolva com atividades físicas que você goste, seja dança, yoga, corrida, caminhada, academia, natação, o que seja, mas pratique a atividade física. Isso era o que eu queria trazer um pouquinho hoje aqui, nesse primeiro SOS desinflama, porque justo dentro da Ayurveda, esse desinflama aqui é uma brincadeirinha, mas o ama, dentro da Ayurveda, são as toxinas que o nosso corpo produz. Então, desinflama é justo liberar o nosso corpo de toxinas. Então, vamos começar com esse SOS desinflama para liberar o nosso corpo de toxinas, liberar o nosso corpo de sintomas e assim começar a viver uma vida que é mais plena. Vamos fazer um resumo aqui de tudo que a gente falou. A gente falou então que a gente precisa compreender as causas da inflamação, adotar medidas para desinflamar o corpo, para a gente poder gerar mais saúde e bem-estar. Desses pontos, né, essenciais para desinflamar o corpo, a gente falou de fortalecer a digestão, eliminar as toxinas, ter uma alimentação anti-inflamatória e praticar a atividade física. Quando a gente incorpora essas práticas da Ayurveda, né, dentro e
dentro da nossa rotina, né, dentro da nossa vida diária, a gente não somente alivia esse processo inflamatório, mas também promove uma saúde ótima em todos os aspectos na nossa vida. Então, muitas graças, obrigada por acompanhar esse primeiro episódio do SOS Desinflama. Estou aqui à disposição para responder quaisquer perguntas que você possa ter, só deixar as suas perguntas aqui. Inclusive, se você tiver temas, tópicos que você queira saber, deixa a tua pergunta aqui, que eu vou montando os próximos SOS Desinflama, onde a gente vai abordar todos esses aspectos que a gente precisa colocar atenção no dia a dia para a gente ter uma saúde ótima. Tenha consciência das tuas escolhas. Escolha com sabedoria e viva bem. Um beijo e até a próxima.